A luz poeirenta do fim de tarde entrava pelas janelas do apartamento agora vazio, desenhando retângulos melancólicos no chão de tacos soltos. Elisa, 42 anos, sentia o corpo todo doer. Uma dor que não vinha do cansaço de empacotar uma vida inteira em caixas de papelão, mas da própria alma. O ar cheirava a poeira e a ausência. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido oco da geladeira vazia e pelo tic-tac de um relógio de plástico barato, marcando os últimos minutos naquele que um dia foi seu lar. Ao lado da porta, sua velha máquina de costura Singer, pesada e fria, era um monumento silencioso de uma promessa quebrada, a ferramenta de um ofício que já não pagava as contas. Ela olhou para a notificação de despejo pregada na porta, as letras pretas e agressivas parecendo zombar de sua falha. Um arrepio percorreu sua espinha, o frio do medo puro, enquanto ela ouvia a respiração suave de Sofia, sua filha de 8 anos, que dormia no único colchão que restou, alheia ao abismo que se abria sob seus pés. Elisa sentiu a garganta fechar. O desespero era uma coisa física, uma mão gelada que lhe apertava o peito. Sobre a mesa da cozinha, arranhada e manchada, repousava todo o seu mundo. 3 notas de R$100, uma de 50 e um punhado de moedas que ela contou e recontou até os dedos ficarem com cheiro de metal. R$350. Ela repetiu o número em sua mente, e a quantia soava como uma piada cruel. O som das moedas se chocando era o único som de riqueza que lhe restava. Seu estômago doía de fome, uma pontada aguda que ela ignorava há 2 dias para garantir que Lucas e Sofia tivessem o que comer. A náusea subiu à sua garganta enquanto olhava para o dinheiro. Era o suficiente para uma passagem de ônibus para lugar nenhum, ou para algumas semanas de pão e leite, mas não para os 2. Ela sentia o peso do olhar imaginário do gerente do banco, do dono do mercado, das contas de luz e água que se acumulavam em uma pilha acusatória. Cada centavo sobre aquela mesa era um testemunho de sua impotência, um grito silencioso contra a injustiça que a havia jogado ali, naquele limbo entre a memória de uma vida digna e o terror do que viria a seguir. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que seu mundo havia ruído. A lembrança daquele dia ainda era uma ferida aberta. Sinarua, a chamada, a voz fria e burocrática do outro lado da linha dizendo as palavras que a quebraram. Acidente de trabalho. Andai-me. Lamentamos informar. Roberto, seu marido, o homem cujo riso preenchia cada canto da casa, tinha virado uma estatística. A construtora, uma empresa poderosa com advogados de sorrisos afiados, foi rápida em se defender. Fatalidade, eles disseram. Negligência da vítima. Recusaram-se a pagar a indenização, deixando Elisa com nada além de um par de botas de trabalho sujas de cimento e uma dor que a sufocava. A injustiça queimava em seu peito como brasa viva, um fogo que ela tinha que engolir todos os dias para não gritar na frente dos filhos. Aquele acidente mal explicado, a pressa em encerrar o caso, a recusa em pagar, aquilo não era apenas uma fatalidade, era um crime. Um crime que a deixou viúva, endividada e, agora, prestes a ser jogada na rua. Ela caminhou em silêncio até o colchão no chão. Sofia dormia abraçada a uma boneca de pano, o rosto sereno de quem ainda acredita que a mãe pode consertar o mundo. Ao seu lado, Lucas, com seus 15 anos, fingia dormir. Elisa via a tensão em seus ombros, a maneira como seus punhos estavam cerrados. Ele tentava ser o homem da casa, engolindo o próprio medo para não preocupá-la, mas ela o ouvia chorar baixinho durante a noite, quando achava que ninguém estava escutando. O som partia seu coração em 1000 pedaços. Ontem, Sofia perguntou com sua vozinha inocente: "Mãe, a gente vai ter uma casa de novo?" A pergunta foi como uma faca cravada em seu peito. Ela sentiu uma onda de amor feroz e, logo em seguida, uma culpa avassaladora. Eram seus filhos, sua responsabilidade. O amor por eles era a única âncora que a impedia de se despedaçar. Mas o medo de falhar com eles era um veneno que corroía sua esperança, gota a gota, a cada noite mal dormida. O som de passos pesados no corredor do prédio foi o sinal. Era hora.
Elisa acordou Lucas com um toque suave no ombro, seus olhos se encontrando em um entendimento silencioso e doloroso. Pegue a Sofia, ela sussurrou, a voz rouca. O som da chave girando na fechadura pelo lado de fora foi definitivo, metálico, o ponto final em um capítulo de sua vida. Do lado de fora, o ar frio da noite a atingiu como um tapa. As luzes da cidade, que antes pareciam promessas, agora brilhavam com indiferença. Ali estava ela, parada na calçada sob a luz amarelada de um poste, com um filho adolescente tentando ser forte, uma filha sonolenta em seu colo, uma bolsa com algumas roupas e a pesada máquina de costura a seus pés. R$ 350 no bolso e o vasto, aterrorizante nada à sua frente. O coração de Elisa não apertou. Ele parou. Por um instante, no fundo do poço, ela sentiu que não havia mais chão para cavar. O desespero não era mais um sentimento, era o ar que ela respirava. Foi no terceiro dia, morando em um albergue superlotado, com o cheiro azedo de suor e desinfetante barato impregnado em suas roupas, que o telefone tocou. Era um número desconhecido de outro estado. Elisa quase ignorou, pensando ser mais uma cobrança, mas uma força estranha a fez atender. A voz do outro lado era formal, grave, e se apresentou como um advogado. Ele falou em termos que ela mal compreendia. Inventário, herdeira universal, espólio de Avelino Soares. E então, as palavras que fizeram o coração de Elisa parar e depois disparar como um tambor desgovernado, a senhora herdou uma propriedade. Uma casa com terreno no interior de Minas Gerais. Uma casa. A palavra ecoou em sua mente, suspensa no ar fétido do albergue, soando como um milagre. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Uma onda de calor e vertigem subindo pelo corpo. Uma casa. Uma chance. Uma salvação que ela não ousara nem mesmo pedir em suas preces mais desesperadas. Poderia ser verdade, ou seria apenas mais uma peça cruel do destino? A voz do advogado continuou, indiferente à revolução que causava dentro dela. O tio-avô Avelino, um nome que era apenas uma sombra na memória de sua infância, havia falecido sem filhos e a deixara como única parente viva. A casa era sua. Bastava assinar os papéis. Elisa desligou o telefone com as mãos trêmulas, o som do albergue desaparecendo em um zumbido distante. O nome do lugar, o advogado dissera, era Vale das Sombras. Um nome agourento, mas ela não se importou. Agarrou-se à palavra casa com a força de um náufrago se agarrando a um destroço. Uma casa, um teto para Lucas e Sofia, um lugar para recomeçar. Naquela mesma tarde, com uma dor que rasgava a alma, ela vendeu o que lhe restava de valor, a aliança de casamento de sua mãe e um par de brincos que Roberto lhe dera no primeiro aniversário de namoro. O ouro frio e a pequena pérola em suas mãos eram o preço da esperança. O dinheiro, suado e amargo, pagaria as passagens de ônibus e a levaria para sua última e única salvação. A viagem foi um borrão de exaustão e ansiedade. A rodoviária era um caos de sons e cheiros. O anúncio estridente das partidas, misturado ao choro de crianças e ao cheiro de fritura e fumaça de diesel. Elisa arrastava a bagagem e a pesada máquina de costura, sentindo os olhares de pena e curiosidade dos outros passageiros. Lucas, com o rosto fechado, ajudava a carregar as sacolas, sua adolescência roubada pesando em seus ombros jovens. Sofia, agarrada à sua perna, olhava para tudo com os olhos arregalados de quem não entendia a dimensão daquela fuga. Elisa sentia cada olhar como uma pequena agulha em sua pele. Ela apertou a mão da filha, o coração batendo uma prece silenciosa. Que dê certo, meu Deus. Por favor, que dê certo. O som da buzina do ônibus foi como um tiro de largada para uma corrida que ela não podia se dar ao luxo de perder. Ela sentiu o corpo todo tenso, a esperança e o medo travando uma batalha silenciosa em seu peito. As horas se arrastaram dentro do ônibus. O barulho constante do motor era um zumbido hipnótico que embalava o sono intermitente das crianças. Elisa encostou a testa no vidro frio, observando a paisagem se transformar. O cinza dos prédios de São Paulo deu lugar ao verde infinito das colinas de Minas Gerais, um mar de morros que parecia não ter fim.
Com cada quilômetro vencido, ela se permitia sonhar um pouco mais. Imaginava uma casinha simples, talvez precisando de uma pintura, mas com um quintal onde Sofia pudesse brincar. Um lugar onde ela pudesse instalar sua máquina de costura perto de uma janela ensolarada e, finalmente, voltar a trabalhar em paz. Imaginou o cheiro de bolo no forno, o som do riso de seus filhos ecoando sem o medo do despejo. Essa fantasia era um bálsamo para sua alma ferida, um filme que ela projetava na janela empoeirada do ônibus para conseguir suportar a realidade. O coração dela se aquecia com essa imagem, uma sensação que não sentia há meses. Quando o ônibus finalmente parou no pequeno terminal da cidade mais próxima de seu destino, a realidade começou a se impor. O lugar era pouco mais que uma rua principal com algumas casas e um armazém. O ar era pesado, poeirento, e o silêncio, quase total, era quebrado apenas pelo canto insistente de cigarras. As poucas pessoas na rua pararam o que estavam fazendo para encará-los, 3 estranhos cobertos pela poeira da estrada. Os olhares não eram hostis, mas carregados de uma curiosidade mórbida. Quando Elisa perguntou a um senhor sentado num banco de praça sobre a casa de Avelino Soares, no Vale das Sombras, o homem franziu o senho. Ele cuspiu no chão, o som seco ecoando no silêncio. A casa amaldiçoada? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Fica para o fim da estrada de terra, mas ninguém vai para aqueles lados, moça. Ninguém. Um arrepio percorreu a espinha de Elisa, gelado e agudo, mas ela o ignorou. Era cansaço, pensou. Apenas o cansaço falando mais alto. O único transporte que conseguiu foi a carroceria de uma velha caminhonete que ia entregar ração em uma das últimas fazendas do caminho. O motorista, um homem de poucas palavras e rosto marcado pelo sol, mal olhou para ela. A estrada de terra era um pesadelo de buracos e pedras soltas. A cada solavanco, a máquina de costura parecia querer saltar da caminhonete. E Elisa a segurava com toda a força, como se a vida de sua família dependesse daquele objeto de metal. O veículo avançava lentamente, o motor gemendo em protesto. A vegetação ficava mais densa, as árvores se curvando sobre a estrada como guardiões sombrios. O isolamento era palpável, uma pressão no ar. Quando o motorista parou, ele apenas apontou com o queixo para uma trilha quase engolida pelo mato. "É ali", disse ele, a voz baixa. "Daqui não passo." Ele descarregou as coisas deles com pressa, evitando o olhar de Elisa, e partiu sem dizer adeus, deixando-os em uma nuvem de poeira e silêncio. O som do motor da caminhonete desapareceu ao longe, e o que restou foi um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Um silêncio que não era de paz, mas de abandono. Era preenchido apenas pelo zumbido de insetos e pelo farfalhar do vento em folhas secas. Elisa, Lucas e Sofia ficaram parados no início da trilha, olhando para a massa de vegetação que escondia seu destino. Ali, naquele instante, o primeiro fio de dúvida se transformou em uma corda grossa que apertou o peito de Elisa. Ela sentiu o estômago revirar. O ar parecia mais frio, mais úmido. Lucas, percebendo a hesitação da mãe, pegou a mala mais pesada sem dizer uma palavra. "Vamos, mãe. Deve ser logo ali", ele disse, a voz tentando soar confiante, mas a trepidação em suas palavras traía seu próprio medo. Elisa respirou fundo, o ar carregado de um cheiro de mato e terra molhada, e deu o primeiro passo na trilha. Cada passo era um esforço, um ato de fé contra a crescente evidência de que algo estava terrivelmente errado. A caminhada pela trilha foi curta, mas pareceu uma eternidade. Galhos arranhavam seus braços, e o mato alto se enroscava em suas pernas. Sofia começou a choramingar, assustada com os sons desconhecidos da mata. Finalmente, a trilha se abriu em uma clareira e a casa surgiu diante deles. E o coração de Elisa despencou. Não era uma casa simples precisando de pintura. Era uma ruína, uma carcaça de madeira escura e apodrecida, com o telhado parcialmente desabado em um dos lados, como um animal ferido com a espinha quebrada. As janelas eram buracos negros, sem vidro, como olhos vazios e mortos. O mato não apenas tomava conta do quintal, ele subia pelas paredes,
gavinhas grossas se enroscando na madeira podre, como se a natureza estivesse tentando engolir a construção e apagá-la da paisagem. A imagem era tão desoladora, tão diferente da fantasia que ela criara, que por um momento Elisa não conseguiu respirar. O desapontamento foi físico, uma dor aguda no peito, e então o cheiro os atingiu. Não era o cheiro de terra molhada da mata. Era um odor denso, sufocante, que saía de dentro da casa. Um cheiro de mofo antigo, de podridão, de madeira encharcada e de algo animal, como o cheiro de um ninho de ratos misturado com o bolor de décadas de abandono. Elisa levou a mão à boca, sentindo a náusea subir pela garganta. Sofia escondeu o rosto na saia da mãe, recusando-se a olhar. Lucas ficou paralisado, a mala escorregando de sua mão e caindo no chão com um baque surdo. Aquele cheiro não era o cheiro de uma casa, era o cheiro de um túmulo. A brisa suave que passava pelo vale trazia consigo aquele fedor, envolvendo-os, como um aviso final e inequívoco. A esperança, que brilhara tão intensamente há poucas horas, começou a se apagar dentro de Elisa, deixando para trás uma fumaça fria e cinzenta de puro pavor. Ela se sentiu uma tola, uma completa e desesperada tola. Com as pernas pesadas como chumbo, Elisa forçou-se a subir os 3 degraus da varanda. A madeira rangeu perigosamente sob seu peso. A porta principal estava entreaberta, pendendo de uma única dobradiça enferrujada. Com um empurrão hesitante, ela a abriu por completo. O som foi um gemido longo e agonizante de metal e madeira protestando. O interior era ainda pior do que ela imaginava. A escuridão era quase total, quebrada apenas por feixes de luz poeirenta que entravam pelos buracos no telhado e pelas janelas quebradas. O chão estava coberto por uma camada de folhas secas, detritos e excrementos de animais. Em um canto, uma poça de água escura refletia o teto esburacado. As paredes, manchadas de umidade, pareciam chorar um lodo escuro. O silêncio ali dentro era diferente. Era um silêncio pesado, carregado, como se o próprio ar guardasse as memórias de toda a solidão e tristeza que aquele lugar já abrigara. Elisa sentiu um calafrio que não era do frio. Era o medo se solidificando em suas veias. Ela deu um passo para dentro. O som de seus sapatos esmagando algo seco e quebradiço no chão. Olhou para baixo e viu os restos de um pássaro, apenas ossos e algumas penas, perto do que um dia fora uma lareira. Uma teia de aranha gigante, grossa e amarelada pelo tempo, se estendia por um canto inteiro da sala. Lucas entrou logo atrás dela, o rosto uma máscara de choque e repulsa. Ele chutou algo que rolou pelo chão com um som oco, uma garrafa vazia coberta de poeira. "Mãe", ele começou, a voz falhando. "Não podemos ficar aqui." A frase ficou suspensa no ar denso e fétido. Elisa não respondeu. Ela caminhou mecanicamente até uma das janelas quebradas, arrancando as teias de aranha que lhe tocaram o rosto com uma sensação pegajosa e repugnante. A esperança que a trouxera até ali havia se desfeito completamente. Agora só restava um vazio gelado em seu estômago. Um pânico começou a borbulhar sob a superfície de sua exaustão. A certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. Sofia, que ficara na varanda, finalmente começou a chorar. Não era um choro de manha, mas um choro fino e aterrorizado de pura angústia. O som cortou o silêncio opressivo da casa e atingiu Elisa como um golpe físico. Ela se virou e viu sua filha, pequena e frágil, encolhida na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira. A visão quebrou o que restava do autocontrole de Elisa. Ela sentiu as próprias lágrimas queimando seus olhos, uma mistura de raiva, frustração e uma culpa avassaladora. Ela os trouxera para aquilo. Trocara a miséria conhecida de um albergue pela miséria desconhecida e assustadora de uma ruína no meio do nada. Ela havia falhado com eles de uma forma ainda mais espetacular do que antes. A dor em seu peito era tão intensa que ela teve que se apoiar no parapeito da janela para não cair. O sonho de um recomeço havia se transformado em um pesadelo tangível, com cheiro de mofo e som de choro infantil. Através da janela quebrada e da cortina de mato, Elisa viu um movimento na estrada de terra, a uns 200 metros de distância. Eram 2 mulheres, provavelmente vizinhas,
que caminhavam lentamente. Elas pararam ao ver a fumaça de poeira que a caminhonete deixara e olharam diretamente para a casa. Uma delas apontou, o braço esticado. A outra levou a mão à boca, em um gesto de espanto ou horror. Elas cochicharam entre si, os rostos uma mistura de pena e um medo quase supersticioso. Elisa não conseguia ouvir o que diziam, mas não precisava. As palavras do velho na cidade ecoaram em sua mente. A casa amaldiçoada. Aqueles olhares a despiram de qualquer dignidade que ainda lhe restava. Ela não era mais uma mulher lutando por sua família. Era uma atração de circo, a nova moradora da casa assombrada, um espetáculo de desgraça para a curiosidade alheia. A vergonha a queimou por dentro, tão forte quanto o desespero. Parada ali, naquela casa em ruínas, com o choro da filha ao fundo e os olhares dos vizinhos distantes sobre ela, Elisa finalmente entendeu a dimensão de sua situação. Ela havia gastado cada centavo que possuía para chegar àquele lugar. Não havia dinheiro para voltar. Não havia para onde ir. A estrada de terra que a trouxera até ali era agora a corrente que a prendia. Estava mais isolada, mais pobre e mais desamparada do que quando estava na calçada de seu antigo prédio. A falsa esperança da herança tinha sido uma armadilha cruel que a levara para o fundo de um poço ainda mais escuro e profundo. Ela olhou para a máquina de costura, deixada na varanda, uma relíquia inútil em um lugar sem eletricidade e sem clientes. O desespero que sentira na cidade não era nada comparado a isso. Este era um desespero com cheiro de podridão, com o som do silêncio absoluto e com a certeza de que, desta vez, não havia mais para onde fugir. Ela estava presa, presa no Vale das Sombras. Os primeiros dias na casa foram um purgatório de trabalho inútil. Elisa e Lucas tentaram limpar, mas era como tentar esvaziar o oceano com um balde. Para cada teia de aranha que removiam, outras duas pareciam surgir das sombras. Para cada pedaço de madeira podre que arrancavam, a estrutura parecia gemer em protesto, ameaçando desabar. O cheiro de mofo e abandono se agarrava às suas roupas, ao seu cabelo, à sua pele. A noite era a pior parte. O silêncio era tão absoluto que qualquer som, o pio de uma coruja ou o farfalhar de um animal no mato, soava amplificado e ameaçador. Sofia acordava chorando, assustada com as sombras que dançavam nas paredes à luz de uma única vela. Elisa a abraçava, o coração pesado com a certeza de que a tirara de um inferno para jogá-la em outro. Ela sentia a esperança se esfarelando dentro de si, transformando-se em um pó amargo de resignação. Não havia para onde ir. A ruína era, agora, sua jaula. Decidiram concentrar seus esforços no que parecia ser o quarto principal. Era o cômodo menos danificado, com apenas um pequeno buraco no teto e uma janela com o vidro trincado, mas ainda no lugar. Se conseguissem limpar aquele único espaço, teriam um santuário, um lugar para colocar os 2 colchões e se protegerem da umidade e do frio da noite. Elisa esfregava o chão com um pano velho e água de um poço que encontraram nos fundos. A água com um gosto metálico e terroso. O som da madeira sendo esfregada ecoava no vazio, um esforço quase patético contra décadas de negligência. Lucas, tentando se manter forte, arrancava o que restava de um papel de parede mofado, os pedaços caindo no chão como pele morta. Ele não reclamava, mas Elisa via em seus olhos a mesma desesperança que sentia. Estavam apenas adiando o inevitável, representando um teatro de normalidade em um cenário de colapso total, um esforço para não se renderem ao desespero que os cercava. Foi no final do 2º dia de limpeza que tudo mudou, cansado e frustrado. Lucas tentava arrastar uma velha e pesada mala de viagem de couro endurecido para um canto do quarto. A mala, que parecia vazia, estava emperrada no chão. Ele a puxou com mais força, o corpo adolescente se esforçando ao máximo. Seus pés, calçando tênis gastos, escorregaram na poeira e nas folhas secas que ainda cobriam parte do assoalho. Ele perdeu o equilíbrio e caiu para trás, e a mala tombou com um baque surdo e pesado, batendo com força total contra as tábuas de madeira do piso. O impacto foi seco, violento.
Por um instante, o ar se encheu de uma nuvem de poeira que dançou nos feixes de luz do sol poente. E então, um som estranho. Não o som de algo quebrando, mas um claque rápido, seguido por um leve rangido. Algo havia se movido. Algo que não deveria ter se movido. Elisa parou de esfregar o chão, o corpo inteiro tenso, o coração subitamente acelerado. No silêncio que se seguiu, ambos olharam para o local do impacto. Uma única tábua do assoalho, bem no centro do quarto, havia saltado. Não estava quebrada ou lascada. Ela simplesmente se erguera cerca de um palmo de um dos lados, como se uma mola invisível a tivesse empurrado para cima. Ficou ali, em um ângulo estranho, desafiando a lógica. Lucas se sentou no chão, os olhos arregalados, a respiração suspensa. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era o arrepio de medo que sentira antes. Era diferente. Era um arrepio de pura, inexplicável curiosidade. Em um lugar onde tudo era decadência e destruição, aquele movimento limpo e preciso era uma anomalia. Era uma nota dissonante na sinfonia da ruína. Ela se levantou lentamente, os olhos fixos na tábua levantada, uma pergunta silenciosa se formando em sua mente. O que era aquilo? O que acabara de acontecer? O cansaço desapareceu, substituído por uma súbita e intensa concentração. Com o coração batendo descompassado no peito, Elisa se aproximou. Ela se ajoelhou no chão empoeirado, o tecido de sua calça ficando sujo, mas ela nem notou. Hesitante, estendeu a mão e tocou a tábua. A madeira era maciça, pesada e fria. Não havia pregos visíveis em suas extremidades. Com cuidado, ela a removeu do encaixe. Era surpreendentemente pesada. Ela a virou, e foi então que sua respiração ficou presa na garganta. A parte de baixo da tábua não era lisa. Estava coberta de entalhes estranhos, quase como um código. Havia linhas, círculos e setas, todos gravados na madeira com uma precisão que contrastava com a aparência bruta da casa. Não eram arranhões acidentais, eram marcações deliberadas. Eram um mapa que apontava para as tábuas vizinhas. Um nó de medo e esperança começou a se formar no fundo de seu estômago. Uma sensação vertiginosa que ela não sentia há muito tempo. Havia algo ali, algo escondido. Mãe, o que é isso? A voz de Lucas era um sussurro assustado, quebrando o feitiço. Ele se arrastou para mais perto, os olhos fixos nos entalhes. Elisa não respondeu imediatamente. Ela passou os dedos sobre as linhas gravadas, sentindo a textura áspera sob a poeira. Aquele tio-avô, Avelino, o homem que era apenas uma sombra em sua memória, havia deixado uma mensagem. Um segredo enterrado sob o assoalho de uma casa em ruínas. Pela primeira vez desde que chegara, uma faísca de propósito se acendeu dentro dela. Não era mais sobre sobreviver dia após dia. Agora, havia um mistério a ser resolvido. Ela precisava de algo para forçar as outras tábuas. Uma ferramenta. Fique aqui, disse ela a Lucas, a voz firme, decidida. Ela se levantou e caminhou para fora do quarto, o coração martelando com uma nova urgência. O desespero ainda estava lá, mas agora ele tinha a companhia de uma possibilidade selvagem e aterrorizante. Do lado de fora, ao lado da casa, havia um pequeno galpão de ferramentas que estava ainda mais arruinado que a casa principal. A porta de madeira apodrecida caiu das dobradiças com um simples empurrão. O cheiro de ferrugem, óleo velho e terra úmida era forte. Teias de aranha grossas como algodão pendiam do teto baixo, e o chão estava coberto de lixo e ferramentas enferrujadas. Elisa remexeu nos cantos escuros, sentindo o nojo e a adrenalina competirem dentro de si. Sua mão roçou em algo frio e pegajoso. Ela recuou com um arrepio. Usando um pedaço de pau, afastou o que parecia ser uma pele de cobra seca e, embaixo dela, encontrou o que procurava. Um pé de cabra. Estava pesado e coberto por uma camada espessa de ferrugem alaranjada, mas parecia sólido. Ela o agarrou, a textura áspera e fria do metal em sua mão, parecendo estranhamente reconfortante. Era uma arma, uma chave, o instrumento que poderia desvendar o segredo daquela casa ou apenas expor mais um vazio. Quando voltou ao quarto, a luz do sol já estava fraca,
tingindo tudo de um laranja melancólico. Lucas estava exatamente onde ela o deixara, ajoelhado ao lado do buraco no chão, olhando para a escuridão por baixo. Ele olhou para o pé de cabra na mão dela, os olhos cheios de uma mistura de medo e fascinação. Elisa não hesitou. Encaixou a ponta achatada da ferramenta na fresta de uma das tábuas indicadas pelos entalhes e fez força. A madeira velha gemeu, um som longo e doloroso. Ela sentiu os músculos de seus braços e costas se contraírem com o esforço. O som do metal raspando contra a madeira era agudo, estridente. Ela empurrou com todo o peso de seu corpo. Um estalo alto ecoou pelo quarto silencioso e a tábua cedeu, levantando-se com um protesto final. O cheiro de poeira seca e ar estagnado subiu do buraco recém-aberto, um cheiro de tempo encapsulado. Ela sentiu um triunfo sombrio, o primeiro em muitos meses. Uma a uma, ela arrancou as tábuas ao redor da marcação. O trabalho era exaustivo, o suor escorrendo por seu rosto e se misturando com a poeira. Lucas a ajudava, puxando as tábuas soltas para o lado, o rosto tenso de expectativa. Com cada tábua removida, o espaço escuro sob o assoalho se ampliava. E então, eles viram. Não era terra batida o que havia embaixo, como Elisa esperava. Era uma superfície plana, escura e metálica. Ela limpou a poeira com as mãos e a forma se tornou clara. Era um alçapão quadrado, feito de uma chapa de metal grossa, talvez zinco ou ferro. No centro, havia uma argola de metal embutida, coberta pela mesma ferrugem que o pé de cabra. Era um esconderijo, um compartimento deliberadamente construído, selado e oculto sob o assoalho do quarto principal. O coração de Elisa deu um salto violento. A realidade daquilo era avassaladora. Não era imaginação, não era um sonho. Era real e estava ali, a centímetros de seus dedos. Ela encaixou os dedos na argola fria e puxou. Não se moveu. Estava emperrado pela ferrugem e pelo tempo. Me ajuda, ela ofegou para Lucas. Juntos, eles agarraram a argola, as mãos unidas sobre o metal gelado, e puxaram com toda a força que tinham. Por um momento, nada aconteceu. E então, com um guincho metálico agudo que fez seus dentes doerem, o alçapão começou a ceder. A ferrugem se partiu em flocos vermelhos. Com um último puxão desesperado, a tampa de metal se abriu completamente, batendo com um estrondo no assoalho ao lado. Um sopro de ar frio e seco subiu da abertura, um ar que não tinha o cheiro de mofo da casa, mas um cheiro antigo, de poeira e silêncio. Um cheiro de algo que esteve selado por muito, muito tempo. Elisa e Lucas se afastaram, ofegantes, olhando para o quadrado de escuridão perfeita que se abria no chão. Era a boca de um segredo, convidativa e aterrorizante ao mesmo tempo, prometendo respostas. A escuridão dentro do compartimento era total. Elisa não conseguia ver nada. Preciso de luz, ela sussurrou, a voz rouca. Lembrou-se da vela que usavam à noite. Correu para o canto do quarto, as mãos tremendo tanto que quase não conseguiu acender o fósforo. A pequena chama vacilou, fraca, mas era o suficiente. Protegendo a chama com a mão em concha, ela voltou para a abertura e se ajoelhou. Lentamente, com o coração na garganta, ela baixou a vela para dentro do buraco. A luz trêmula deslizou pelas paredes internas, revelando que eram revestidas de metal, o zinco brilhando opacamente. Era um pequeno porão, não maior que um armário, seco e surpreendentemente limpo. E no centro, empilhadas com uma ordem que contrastava violentamente com a desordem da casa, estavam elas. 6 maletas de couro escuro, cobertas por uma fina camada de poeira branca, parecendo fantasmas esperando no escuro. A visão das maletas fez o ar escapar dos pulmões de Elisa. Eram reais, exatamente como ela imaginara. Não, eram mais sólidas, mais imponentes. A presença delas ali, naquele esconderijo cuidadosamente construído, era uma prova irrefutável de que seu tio-avô era um homem com segredos profundos e perigosos. Ela passou a vela para Lucas, que a segurava com as mãos trêmulas, o rosto pálido iluminado pela chama. "Ilumine aqui", ela ordenou.
a voz baixa e tensa. Com cuidado, ela se apoiou nas bordas do alçapão e desceu para o compartimento. Os pés tocaram o chão de metal com um baque suave. O ar ali embaixo era frio e rarefeito. Ela estava de pé dentro de um cofre, um túmulo de segredos. Ela se aproximou da pilha de maletas, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Um tambor constante no silêncio do porão. Ela estendeu a mão e tocou a maleta de cima. O couro estava frio, rígido e seco pelo tempo. As fivelas de latão estavam esverdeadas pela oxidação. O pó saiu em uma pequena nuvem quando seus dedos a tocaram. Por um instante, ela hesitou. Uma onda de medo percorrendo seu corpo. O que quer que estivesse ali dentro havia sido escondido por um motivo. Abrir aquelas maletas era cruzar um limiar, um ponto sem retorno. Ela olhou para cima, para o rosto ansioso de Lucas na abertura, e pensou em Sofia dormindo no colchão sujo. Pensou nos R$ 350, na fome, na humilhação. O medo recuou, esmagado pela força de seu desespero. Ela não tinha mais nada a perder. Com os dedos firmes, ela forçou a primeira fivela. O metal rangeu. Ela forçou a segunda. Com um clique seco e alto, a trava se abriu. O som ecoou no pequeno espaço como um tiro. Com a respiração presa, ela levantou a tampa. A luz da vela, segura por Lucas acima, penetrou na maleta e se refletiu em algo. Não era um brilho ofuscante, como nos filmes. Era um brilho denso, pesado, amarelado. Um brilho que não deixava dúvidas. A maleta estava cheia até a borda com pequenas barras de metal dourado, arrumadas em fileiras perfeitas. Ouro. Elisa soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Era ouro. Barras de ouro maciço. A realidade da visão era tão esmagadora que seu cérebro se recusou a processar por um segundo. Ela apenas ficou ali, ajoelhada no chão frio, olhando. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas e quentes. Não eram lágrimas de tristeza ou alívio. Eram lágrimas de puro e absoluto choque. A fortuna que jazia à sua frente era inconcebível. Uma resposta tão grande para seus problemas que parecia uma alucinação febril. Ela estendeu a mão trêmula e tocou uma das barras. Era fria, inacreditavelmente pesada. Ela a pegou, e o peso quase a fez derrubá-la. A sensação do metal liso e denso em sua palma era a coisa mais real que sentira em meses. Não era um sonho. Ela virou a barra sob a luz da vela. Havia pequenas marcações nela, uma águia e números. Ela não entendia o que significavam, mas não importava. Era ouro. Mais dinheiro do que ela jamais vira ou poderia sonhar em ver em toda a sua vida. Com o coração ainda descontrolado, ela abriu outra maleta. Mais ouro. E outra. Mais ouro. Uma risada borbulhou em sua garganta. Uma risada que era meio soluço, meio grito. Uma risada de loucura e libertação. Ela estava ajoelhada sobre um tesouro que poderia comprar cidades, escondido sob o chão podre da casa mais miserável que já vira. A ironia era tão cruel e tão maravilhosa que beirava a insanidade. Na última das 6 maletas, ao lado das fileiras de barras douradas, havia algo mais. Embrulhados em um pano de veludo que um dia fora azul, mas agora estava cinza de poeira, estavam 2 objetos. Elisa os pegou com um cuidado reverente. O primeiro era um diário de capa dura, preta, sem título. O couro da capa estava ressecado e rachando nas bordas, mas ainda era sólido. O segundo era uma pasta grossa de cartolina, amarrada com uma fita desbotada. Ela sentiu o peso dos papéis dentro dela. O ouro era a riqueza, mas ela sentiu, com uma certeza arrepiante, que aqueles 2 objetos eram o verdadeiro tesouro, ou a verdadeira maldição. Eles continham a história, a resposta para a pergunta que queimava em sua mente. Por quê? Por que todo aquele ouro estava escondido ali, apodrecendo em silêncio sob uma casa abandonada? O cheiro de papel velho e tinta seca subiu da pasta, o perfume de um passado perigoso. Lágrimas ainda escorrendo. Elisa se sentou no chão do porão, com a barra de ouro pesada em uma mão e o diário frio na outra. A luz da vela projetava sombras dançantes nas paredes de zinco, fazendo o ouro brilhar com pulsos intermitentes de luz.
Ela olhava do metal precioso para o livro silencioso. Uma escolha se apresentava a ela, clara como cristal. Ela poderia pegar o ouro, fugir no meio da noite e desaparecer, começar uma nova vida em algum lugar distante, onde ninguém a conhecesse. Seria fácil. A solução para todos os seus problemas imediatos. Ou ela poderia abrir aquele diário, poderia ler os documentos, poderia desenterrar a verdade que seu tio-avô se deu a tanto trabalho para esconder. Uma verdade que, ela suspeitava, era tão pesada e tão perigosa quanto as barras de ouro que a cercavam. Naquele momento, o drama de sua sobrevivência morreu, e um mistério nasceu, no coração escuro do Vale das Sombras. Com as mãos sujas de poeira e ferrugem, Elisa sentou-se no chão frio do porão secreto. O brilho opaco do ouro ao seu redor parecia uma zombaria, um tesouro maldito que exalava um frio de túmulo. A barra de metal em seu colo era pesada, um peso físico que ecoava o fardo de sua própria vida. Mas o ouro perdeu seu fascínio. Seu olhar estava fixo no diário de capa preta. O cheiro de papel velho e de um tempo esquecido subia de suas páginas, um perfume perigoso e irresistível. O coração dela, que antes explodia de choque e euforia, agora batia um ritmo lento e pesado, um tambor de mau presságio. Ela sentiu um calafrio profundo percorrer sua espinha, um pressentimento de que a verdade contida naquele livro seria mais pesada e mais perigosa do que qualquer barra de ouro. Com os dedos trêmulos, ignorando o cansaço e a fome que lhe roíam o estômago, ela abriu a capa dura e ressecada. O som do couro estalando no silêncio do porão foi o único barulho, o som de um selo se rompendo, após décadas de silêncio absoluto e intencional. A primeira página continha uma caligrafia elegante, mas nervosa. A tinta azul desbotada para um tom fantasmagórico de cinza. Era a letra de seu tio-avô, Avelino. Elisa começou a ler, e o mundo ao seu redor desapareceu. O porão frio, a casa em ruínas, seus próprios problemas. Tudo se dissolveu nas palavras que fluíam da página. Ela sentiu a náusea subir à garganta. O diário não era um registro de vida, era uma confissão. Avelino descrevia, com uma dor palpável que atravessava as décadas, sua chegada ao Brasil no final dos anos 40. Ele não era um imigrante em busca de uma vida melhor. Ele era um guardião, um homem incumbido de proteger uma fortuna secreta, contrabandeada da Europa em colapso por um grupo de simpatizantes nazistas que fugiam da justiça. O ouro, ele escrevia, cheirava a morte e a pecado. Cada barra era manchada com o sangue e a miséria de inocentes. O estômago de Elisa doeu, não de fome, mas de repulsa. A fortuna sob seus pés não era uma salvação. Era o produto de um mal inimaginável, um horror histórico que ela só conhecia dos livros. Avelino narrava como o líder do grupo, um fazendeiro alemão chamado Klaus Richter, usou as primeiras barras do tesouro não para viver no luxo, mas para consolidar poder. O Vale das Sombras, naquela época, era um mosaico de pequenas propriedades, habitado por agricultores humildes que tiravam seu sustento da terra. Klaus, com a ajuda de capangas violentos e uma fachada de prosperidade, começou seu reinado de terror. O diário descrevia como ele provocava incêndios em colheitas, envenenava poços, criava disputas de fronteira inexistentes. Depois, aparecia como um benfeitor, oferecendo comprar as terras por uma fração de seu valor. As famílias, endividadas e aterrorizadas, não tinham escolha a não ser aceitar e fugir. A pasta de documentos que Elisa encontrara era a prova, dezenas de certidões de propriedade assinadas sob coação, com valores irrisórios, transferindo as terras para o nome de Richter. Elisa sentiu um ódio frio crescer em seu peito. A história daquela região não fora de progresso, fora de roubo. Com o coração apertado, Elisa continuou a ler. O arrependimento de Avelino sangrava nas páginas. Ele fora cúmplice, o guardião silencioso do motor que alimentava a ganância de Richter. Eu guardo o ouro do diabo, ele escreveu em uma passagem. E com ele, Klaus compra as almas e a terra deste vale. Que Deus me perdoe por meu silêncio, pois a cada noite ouço o choro das famílias que ajudei a expulsar. Ele descrevia seu crescente medo de Richter,
um homem cuja crueldade parecia não ter limites. O tio-avô de Elisa, percebendo que também era um prisioneiro, começou a planejar uma forma de expor tudo. Ele coletou as provas, escondeu o restante do ouro e escreveu aquele diário como um testamento final, uma bomba-relógio enterrada sob o assoalho. A última anotação era curta, apressada, a letra quase ilegível. Ele sabe. Klaus sabe que eu sei demais. Ele tem um filho, Valdemar, cruel como o pai. Se algo me acontecer, que esta verdade um dia encontre a luz. A data era de 50 anos atrás. Elisa fechou o diário, as mãos geladas. A maldição da casa não era um fantasma, era a história. O som atirou de seu transe, um ruído baixo, distante, mas que não pertencia àquele lugar. Um ronco de motor, mas não era o gemido de uma caminhonete velha como a que os trouxera. Era um som potente, suave, o ronronar de um motor caro e bem cuidado que se aproximava pela estrada de terra. Elisa sentiu o sangue gelar em suas veias. O som ficou mais alto, mais próximo, até parar abruptamente em frente à sua trilha. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Ela apagou a vela com um sopro rápido, mergulhando o porão em uma escuridão total e sufocante. Agarrou o diário e a pasta de documentos, o coração martelando contra as costelas. Subiu para fora do esconderijo com uma agilidade que não sabia possuir, colocando a pesada tampa de metal de volta no lugar. O guincho metálico soando como um grito em seus ouvidos. Empurrou as tábuas do assoalho sobre o alçapão com as mãos e os pés, tentando desesperadamente disfarçar o que havia feito, o pó de madeira grudando no suor de suas mãos. Ela se levantou, limpando a poeira da roupa, tentando acalmar a respiração ofegante. Ouviu a voz de Lucas, um sussurro assustado vindo da porta do quarto. Mãe, tem um homem aí fora. Passos. O som de botas caras esmagando as folhas secas na trilha. Era um som confiante, o som de alguém que não temia andar naquele lugar. Elisa caminhou até a sala principal, o corpo rígido de tensão, posicionando-se de forma que pudesse proteger a entrada do quarto onde Sofia ainda dormia. A figura que surgiu na porta da frente recortou-se contra a luz do fim de tarde. Era um homem velho, talvez com 80 anos, mas que se mantinha ereto com uma rigidez militar. Usava calças de linho impecavelmente passadas e uma camisa branca tão alva que feria os olhos no ambiente sombrio e sujo da casa. Seus sapatos de couro brilhavam, absurdamente limpos. O cabelo, ralo e completamente branco, estava penteado para trás. O rosto era uma máscara de rugas profundas, mas os olhos, pequenos e azuis, eram como cacos de gelo. Eram olhos que calculavam e julgavam tudo. O homem sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos frios. Boa tarde, disse ele, a voz surpreendentemente suave, quase melódica, mas com uma autoridade que encheu o cômodo. Procuro a nova proprietária. Elisa, não é mesmo? Ele sabia seu nome. O estômago de Elisa se contraiu em um nó gelado. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. O homem deu um passo para dentro, o olhar percorrendo o ambiente com um desprezo mal disfarçado. Ele ignorou a sujeira, a podridão, o cheiro. Seu foco estava nela. Eu sou o Valdemar Richter. Ele se apresentou, estendendo uma mão com dedos longos e nodosos, cobertos de manchas da idade. Mas todos por aqui me chamam de Coronel Valdemar. Meu pai, Klaus, foi o dono original de todas essas terras. Elisa sentiu uma onda de náusea. O nome atingiu-a como um soco. Valdemar, o filho cruel. Ele estava ali, em sua frente. A história do diário acabara de ganhar um rosto, uma voz e um nome. Ela não apertou a mão dele. Apenas o encarou, o silêncio sendo sua única arma. O coronel Valdemar baixou a mão lentamente, o sorriso falso vacilando por uma fração de segundo. Seus olhos de gelo a estudaram com mais atenção. Vejo que já está se instalando, ele disse, o tom ainda falsamente cordial. Uma mulher corajosa, devo admitir. Esta casa detém suas histórias, mas lembranças. Ele caminhou pela sala, os sapatos caros evitando cuidadosamente as piores poças de sujeira. Ele parou e olhou para o buraco no telhado. É uma pena. Um terreno bom, numa localização estratégica do vale.
Mas a construção está condenada. Não vale a pena consertar. Seria preciso demolir tudo e começar do zero. Elisa sentiu cada palavra como uma manobra. Um movimento em um tabuleiro de xadrez que ela não entendia completamente. Ela permaneceu em silêncio, o coração batendo um ritmo furioso contra sua vontade. Ela sentia o perigo emanando dele, uma aura fria e palpável que fazia o ar parecer mais denso e difícil de respirar. Ele era um predador circulando sua presa, testando suas defesas. Ele se virou para ela, o rosto novamente composto em uma máscara de simpatia paternal. Olhe, vou ser direto. Sou um homem de negócios. Esta propriedade, do jeito que está, é uma mancha na paisagem. E, francamente, um perigo para a senhora e seus filhos. Ele fez uma pausa, deixando a menção às crianças pairar no ar. Quero limpar este terreno, construir algo novo. Por isso, estou disposto a lhe fazer uma oferta generosa para que possa recomeçar em um lugar mais digno. Dou-lhe 5.000 reais pela casa e pelo terreno, em dinheiro. Agora mesmo, 5.000 reais. O valor era uma ofensa. Uma piada de mau gosto depois do que ela vira no porão. Mas antes de descobrir o ouro, aquele dinheiro teria parecido uma fortuna, uma passagem para fora daquele inferno. Ele estava testando-a. Ele queria saber se ela era apenas uma pobre coitada desesperada ou se ela sabia de algo. A garganta de Elisa estava seca. Ela precisava responder, e sua resposta poderia selar seu destino. Agradeço a oferta, coronel, Elisa disse, e se surpreendeu com a firmeza de sua própria voz. O medo ainda estava lá, um animal enjaulado em seu peito, mas a raiva e o conhecimento do diário lhe davam uma força inesperada. Mas esta casa é tudo o que tenho. É a herança da minha família. Não está à venda. A mudança na atmosfera foi imediata. Foi sutil, mas inconfundível. O ar pareceu ficar mais frio. O sorriso falso de Valdemar desapareceu completamente, substituído por uma expressão dura e impaciente. Seus olhos azuis se estreitaram, perdendo qualquer traço de cordialidade. O predador não estava mais disfarçado. Ele a olhava agora como um obstáculo, um problema a ser removido. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia dado a resposta errada, ou, talvez, a resposta que ele temia. Ele sabia que havia algo mais naquela casa, e a recusa dela acabara de confirmar suas suspeitas. O silêncio que se instalou foi pesado, carregado de uma ameaça que ainda não fora dita, mas que já era perfeitamente clara. Valdemar deu um passo em sua direção. Ele não era alto, mas sua presença parecia preencher toda a sala, empurrando Elisa contra a parede invisível do medo. Senhora, ele disse. A voz, agora desprovida de qualquer suavidade, era um rosnado baixo e controlado. Acho que não está entendendo a sua situação. A senhora é uma mulher sozinha, com 2 filhos pequenos. Ele olhou significativamente na direção do quarto. Um lugar tão abandonado como este não é seguro. Cobras, aranhas, o próprio telhado pode desabar a qualquer momento durante uma chuva. Cada palavra era uma facada. Ele estava pintando um quadro de vulnerabilidade, lembrando-a de seu isolamento, de sua fraqueza. Elisa sentiu um nó se formar em sua garganta, a mão instintivamente procurando o batente da porta do quarto de Sofia, como se pudesse criar uma barreira física com seu próprio corpo. Ela não era mais apenas uma mulher pobre. Era a guardiã de um segredo mortal, e o dragão que guardava o tesouro por décadas acabara de aparecer à sua porta, baforando fumaça. Ele se inclinou um pouco para a frente, o rosto enrugado a menos de 1 metro do dela. O cheiro dele a atingiu. Uma mistura estranha de loção de barba cara e o cheiro de naftalina de roupas guardadas. Escute meu conselho como um amigo, ele sibilou, e a palavra amigo soou como um insulto. Aceite minha oferta. Vá embora daqui, para o bem da sua família. Ele endireitou as costas e ajeitou a gola da camisa imaculada, o gesto calmo contrastando com a violência de suas palavras. Não seria uma pena se acontecesse alguma coisa. Um incêndio acidental com este fogão a lenha velho, ou talvez um de seus filhos se perdesse nesse mato denso. Ele deixou a frase inacabada, suspensa no ar como veneno, e então, a frase final,
dita com uma calma aterradora que congelou o sangue nas veias de Elisa. Acidentes trágicos acontecem o tempo todo por aqui, especialmente com pessoas que não sabem cuidar de suas próprias vidas. A ameaça não era mais velada, era explícita, brutal e direta. O coronel Valdemar a encarou por mais um longo e tenso segundo, seus olhos de gelo gravando a expressão de terror no rosto dela. Ele parecia satisfeito com o que via. Então, sem mais uma palavra, ele se virou e saiu da casa com a mesma calma confiante com que entrara. Elisa ficou paralisada, ouvindo os passos dele se afastando na trilha, o som de suas botas caras esmagando as folhas secas. Depois, ouviu o som da porta de um carro de luxo se fechando, o clique suave e abafado, soando obsceno naquele ambiente de ruína. O motor potente ligou, o som crescendo e depois diminuindo gradualmente, até ser engolido pelo silêncio opressivo do vale. O cheiro de sua loção de barba ainda pairava no ar fétido da sala. Elisa finalmente soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, em um soluço trêmulo. As pernas dela cederam e ela escorregou pela parede até o chão, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. A ameaça não era apenas a sua vida, mas a vida de seus filhos. O diário em seu colo, que antes era apenas um registro do passado, agora parecia queimar. Não era mais história, era o presente. Valdemar sabia. Ele não sabia exatamente o que. Talvez pensasse que Avelino havia contado a alguém, ou que algum mapa existia. Ele esperou décadas, pacientemente, pela morte do tio-avô e pelo esquecimento. A chegada de Elisa, uma herdeira inesperada, reabriu a ferida, e a recusa dela em vender a propriedade confirmou a pior das suas suspeitas. O segredo não morrera com Avelino. Elisa olhou para as mãos, que tremiam tanto que ela não conseguia fechá-las. Aquele ouro no porão não era uma bênção. Era uma isca que aprendera em uma armadilha mortal, com um monstro que controlava todo aquele vale e que não hesitaria em destruir uma mãe e seus 2 filhos para proteger os crimes de seu pai e sua própria fortuna roubada. Ela estava sozinha, sem dinheiro, sem ajuda, contra o homem mais poderoso da região. O desespero voltou, mas agora era um desespero diferente, gelado e afiado. Era o desespero do medo puro. Ela estava encurralada. O ouro sob seus pés poderia lhe dar uma fortuna, mas tentar movê-lo ou vendê-lo agora seria o mesmo que assinar sua própria sentença de morte e a de seus filhos. Valdemar estava vigiando. Ela tinha o diário e os documentos, provas que poderiam destruir o império do coronel e trazer justiça a dezenas de famílias. Mas como ela poderia levar essas provas a qualquer autoridade? Ela estava presa no coração do território inimigo, a quilômetros de qualquer ajuda, marcada para morrer. O segredo que ela desenterrou era uma arma de 2 gumes. Poderia libertar uma comunidade inteira ou poderia aniquilar sua família. Ameaças de acidentes, de incêndios, de seus filhos desaparecendo. As palavras do coronel ecoavam em sua mente, cada uma promessa de violência. A segurança de Lucas e Sofia era a única coisa que importava. Mas e a justiça? E o pedido silencioso de seu tio-avô, clamando por verdade das páginas daquele diário? O que você faria no lugar dela? Guardaria o segredo para proteger sua família ou arriscaria tudo pela justiça? O eco do motor de luxo desapareceu, deixando um silêncio tão profundo que Elisa podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Ela permaneceu no chão, o corpo inteiro sacudido por tremores violentos, a poeira e a sujeira da casa grudando em sua pele úmida de suor frio. As palavras de Valdemar ainda pairavam no ar, venenosas e tangíveis, enrolando-se em seu pescoço como uma corda. Acidentes acontecem. A frase era uma sentença de morte. Ela olhou para suas mãos, que não paravam de tremer. Eram as mesmas mãos que haviam embalado seus filhos, costurado para sustentá-los, e que agora haviam desenterrado um segredo que poderia matá-los. A náusea subiu, forte e amarga, e ela se curvou, ofegante, sentindo o gosto do pânico em sua boca. O desespero que sentira na cidade era uma dor surda. Este era um terror afiado, uma lâmina gelada pressionada contra a garganta de seus filhos. A casa em ruínas não era mais um abrigo precário. Transformara-se em uma armadilha,
Uma câmara de execução anunciada, e ela estava presa dentro com suas crias. O sol mergulhava atrás das colinas, pintando o céu de um laranja doentio que se infiltrava pelas janelas quebradas, lançando sombras longas e distorcidas que dançavam como espectros. Cada estalo da madeira velha da casa era um passo do inimigo. Cada rajada de vento soava como um sussurro ameaçador. Elisa sentiu uma urgência febril. Com movimentos desajeitados, ela se arrastou de volta para o quarto. O coração batendo descontroladamente. Pegou o diário e a pasta de documentos. O papel velho e frágil parecendo pesar uma tonelada. Precisava escondê-los. Mas onde? Qualquer lugar parecia óbvio, vulnerável. Seu olhar caiu sobre a velha máquina de costura Singer, sua companheira silenciosa de tantas noites de trabalho. Com as mãos trêmulas, ela abriu o compartimento de madeira na base da máquina, um pequeno espaço projetado para guardar carretéis e agulhas. Cuidadosamente, dobrou os documentos e enfiou-os junto com o diário no pequeno esconderijo. Era um lugar improvável, pessoal, um segredo dentro de outro. Lucas a encontrou assim. Ajoelhada ao lado da máquina de costura, o rosto pálido e manchado de lágrimas secas e poeira. Ele não precisou perguntar o que havia acontecido. A energia na casa havia mudado. O ar estava denso e elétrico com o medo dela. Ele vira o carro caro, ouvira a voz do homem. "Mãe", ele sussurrou, a voz de um adolescente tentando ser um homem, mas quebrando com a própria apreensão. Elisa se levantou e o abraçou com uma força que o surpreendeu. Um abraço desesperado que tentava transmitir proteção e terror ao mesmo tempo. "Nós vamos ficar bem", ela mentiu, a voz abafada contra o ombro dele. "Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou." Mas as palavras soaram ocas até para ela. Ela sentia o corpo dele tenso, o medo dele espelhando o seu. Olhou por cima do ombro do filho, para a escuridão que começava a engolir a casa, e o pavor a sufocou. Como ela poderia lutar contra um homem que era dono de tudo, até mesmo das sombras que agora os cercavam? A sensação de impotência era esmagadora, um peso que a fazia querer gritar. Foi quando um som diferente cortou o silêncio. Não era o vento, nem o estalar da casa. Era um som suave, arrastado, passos, lentos, hesitantes, na trilha que levava à porta. Elisa se enrijeceu, o corpo inteiro virando um nó de tensão. Empurrou Lucas para trás dela, um gesto instintivo de leoa, protegendo sua cria. Seu coração parou. Valdemar. Ele voltara, mais cedo do que ela imaginava. Ela agarrou o objeto mais próximo, um pedaço de pau que usaram para escorar uma prateleira, a madeira áspera e farpada em sua mão. Não era uma arma, era um gesto de desespero. Os passos pararam na varanda. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Então, em vez do estrondo de uma porta sendo arrombada, vieram 3 batidas leves, quase tímidas, na madeira podre da porta. O som era tão inesperado, tão anticlimático, que a confundiu. Não era o som de capangas, não era o som de Valdemar. Era o som de alguém que estava com medo de incomodar, ou talvez com medo de ser ouvido. "Quem é?" A voz de Elisa saiu como um grasnido, rouca de tensão. O silêncio foi a resposta por um momento, seguido por uma voz fraca e trêmula. "Sou eu, Joaquim, o vizinho." A voz era de um homem muito velho, arrastada e fina. Elisa hesitou. Joaquim. O nome não significava nada para ela, a não ser talvez um dos velhos que a olhavam com pena na estrada. "O que o senhor quer?" ela perguntou, ainda segurando o pedaço de pau com força. "Eu vi o carro do coronel." A voz disse, mais perto da fresta da porta agora. "Eu sei por que ele veio. Preciso falar com a senhora. É importante. Sobre Avelino." O nome de seu tio-avô, dito por aquele estranho na escuridão, enviou um choque elétrico por todo o corpo de Elisa. A curiosidade e um fio fino de esperança lutaram contra o medo paralisante. Ela olhou para Lucas, que parecia tão confuso quanto ela. Lentamente, com o coração ainda martelando, ela caminhou até a porta e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para ver a figura que esperava do lado de fora, recortada contra o breu da noite. Na luz fraca que escapava da casa, ela viu um homem idoso,
curvado pelo peso de muitos anos. Ele era pequeno e frágil, a pele do rosto um mapa de rugas profundas. Usava roupas remendadas e segurava com as duas mãos trêmulas um antigo lampião a querosene, cuja chama lançava uma luz dourada e dançante em seu rosto, acentuando os olhos. Eram os olhos que prenderam a atenção de Elisa. Eram olhos surpreendentemente claros e lúcidos, que brilhavam com uma inteligência e uma tristeza profundas. Ele não parecia louco, como a reputação que ouvira na cidade sugeria. Parecia um guardião, um homem que carregava o peso de uma longa história. Ele a olhou, não com pena, mas com um entendimento sombrio, como se pudesse ver através dela e enxergar o terror que a consumia. "Posso entrar?" ele perguntou. A voz um sussurro. "O que tenho para dizer não pode ser ouvido pelo vento." Elisa sentiu uma intuição forte e inexplicável. Aquele homem não era uma ameaça, ele era uma resposta. Ela abriu a porta. Seu Joaquim entrou na casa, seus passos arrastados, fazendo um som suave no chão sujo. O cheiro dele era de terra, de fumo de corda e de chuva, um cheiro que pertencia àquele lugar, em contraste com a loção de barba artificial de Valdemar. Ele colocou o lampião sobre a mesa arranhada, e a luz quente e bruxuleante empurrou as sombras para os cantos, criando um pequeno círculo de intimidade e segredo no meio da sala decrépita. Ele olhou ao redor, não com o desprezo do coronel, mas com uma familiaridade dolorosa, como se estivesse visitando o túmulo de um velho amigo. Seu olhar pousou em Elisa, e ele suspirou, um som carregado de uma melancolia antiga. "Ele te ameaçou, não foi?" Ele perguntou, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Ele sempre faz isso. Primeiro a oferta, depois a ameaça. É o método do pai dele, o método de Klaus. A menção ao nome do diário fez o coração de Elisa dar um salto. Ela não estava mais sozinha com aquele segredo. Aquele velho frágil sabia. Ele também sabia. Elisa não conseguiu responder, apenas assentiu, sentindo um nó se formar na garganta. As lágrimas que ela segurava com tanta força ameaçaram transbordar. Ver a compaixão e o conhecimento naqueles olhos velhos quebrou uma parte da sua armadura. Seu Joaquim puxou um caixote de madeira e sentou-se, o corpo se acomodando com um gemido de ossos cansados. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a chama do lampião, como se reunisse a coragem para desenterrar uma memória dolorosa. "Avelino era meu amigo." Ele começou, a voz baixa e rouca. "Meu único amigo de verdade. Nós crescemos juntos nessas terras antes de tudo isso ser do coronel, antes de ser de Klaus." Ele fez uma pausa, os olhos perdidos na chama. Ele não era um homem mau, o seu tio. Era um homem fraco, que se envolveu com gente ruim e passou o resto da vida tentando consertar o erro. Ele me contou tudo. Sobre o ouro, sobre os alemães, sobre os roubos. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu vigiaria esta casa. Eu sou o guardião da promessa dele. As pessoas dizem que esta casa é amaldiçoada, continuou seu Joaquim, a voz ainda mais baixa, quase um murmúrio conspiratório. Dizem que o espírito de Avelino vaga por aqui, que não encontra paz. Eles não estão de todo errados, mas não é um fantasma que assombra este lugar, moça. É a injustiça. Ele ergueu os olhos da chama e fixou-os nos de Elisa, e a intensidade em seu olhar a fez prender a respiração. Seu tio-avô decidiu que não podia mais viver com o silêncio. Ele juntou as provas, os documentos que provavam como Klaus Richter roubou cada palmo de terra deste vale. Ele ia levar tudo para a polícia na capital. Ele me contou seu plano na noite anterior à sua partida. Seu Joaquim engoliu em seco, a memória parecendo causar-lhe dor física. Mas ele nunca saiu do vale, ele nunca chegou à cidade. Valdemar descobriu. A sala ficou em silêncio. A única coisa audível era o crepitar da chama do lampião e a respiração suspensa de Elisa e Lucas. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, e Elisa sentia um pavor gelado se espalhar por suas veias. O que aconteceu? Elisa sussurrou, a pergunta que ela temia e ansiava por fazer. Seu Joaquim fechou os olhos por um instante, como se a imagem fosse dolorosa demais para ser vista até mesmo em sua mente.
Não houve doença. Não houve acidente, ele disse, a voz embargada pela emoção contida por 50 anos. Naquela noite, eu ouvi gritos vindos daqui. Corri para ajudar, mas era tarde demais. Eu vi. Eu me escondi no mato, como um covarde, e vi Valdemar saindo da casa. Ele não estava sozinho. E seu tio Avelino, ele estava morto. Eles forjaram tudo para parecer que ele tinha tido um ataque do coração. Valdemar o matou, com as próprias mãos, para silenciá-lo e garantir que o segredo do ouro e das terras roubadas morresse com ele. A revelação caiu sobre Elisa com o peso de uma lápide. O ar saiu de seus pulmões. Não era apenas roubo e intimidação. Era assassinato. O homem que estivera em sua casa horas antes, ameaçando seus filhos, era um assassino a sangue frio. A maldição da casa era o eco de um crime impune. Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A história do diário, o assassinato de seu tio, a ameaça de Valdemar, tudo se conectou em uma tapeçaria de maldade que se estendia por décadas. E, de repente, outra memória, outra injustiça, veio à tona com uma clareza terrível. A morte de seu marido, Roberto, o acidente de trabalho mal explicado. A construtora poderosa que se recusou a pagar, esmagando-a com advogados e burocracia. Era o mesmo padrão, o mesmo método. Homens poderosos e ricos, como Valdemar, como os donos da construtora, destruindo vidas de pessoas comuns e saindo impunes, protegidos por seu dinheiro e sua influência. A dor pela morte de Roberto, que ela mantivera contida, explodiu dentro dela, misturando-se com o horror recém-descoberto. Não era o destino, era um sistema de crueldade que ela, por acaso, havia tropeçado em sua forma mais antiga e pura ali, naquele vale esquecido. Aquele momento mudou tudo. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre lutar, por Avelino, por Roberto, por seus filhos. O medo que a paralisava começou a se transformar em outra coisa, uma raiva fria, cortante como vidro, uma determinação dura como aço. Ela olhou para seu Joaquim, cujos olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. Ele sabe, disse Elisa, a voz agora firme, desprovida de qualquer tremor. Valdemar não sabe do ouro, nem do diário, mas ele sabe que eu recusei a oferta. Ele suspeita que Avelino pode ter deixado algo para trás, uma carta, um mapa, um segredo, e ele não vai arriscar. Ele não vai esperar para descobrir o que é. Seu Joaquim assentiu lentamente, o rosto enrugado, contraído em preocupação. Ele não vai mesmo, concordou o velho. Ele esperou 50 anos. A sua chegada aqui foi a pior coisa que podia ter acontecido para ele. Agora que você recusou a oferta, ele não vai mais fingir. Ele vai agir. Rápido. Esta noite, a previsão do velho pairou no ar, carregada de uma certeza aterrorizante. O tempo deles estava se esgotando. A noite, que antes era apenas escura, agora se tornara uma predadora que se aproximava para o abate. O perigo não era mais uma ameaça, era uma contagem regressiva. O que nós vamos fazer? Perguntou Lucas, a voz baixa, mas o pânico vibrando nela. Ele olhava de sua mãe para o velho, o rosto adolescente pálido sob a luz do lampião. Elisa sentiu a mão de seu Joaquim tocar seu braço. O toque era surpreendentemente forte, firme. Vocês não podem ficar aqui, ele disse, com uma urgência que contrastava com sua fragilidade. Incendiar esta casa e dizer que foi um acidente com o fogão a lenha é a cara dele. Limpo, sem vestígios. Ele já deve ter mandado seus homens. A imagem de chamas devorando a casa, com ela e seus filhos dentro, piscou na mente de Elisa, tão vívida que ela sentiu o cheiro de fumaça. A náusea voltou, mas ela a engoliu. O tempo para o pânico havia acabado. Agora era tempo de agir. Não temos para onde ir. Não temos dinheiro nem transporte. Estamos presos, disse ela, a realidade da situação pesando sobre eles como uma rocha. Seu Joaquim balançou a cabeça. Não estão. Não, minha chácara é pequena, mas escondida. Fica do outro lado daquele bosque. Ele não sabe que eu sei de tudo isso. Para ele, eu sou só um velho louco. O plano era frágil, desesperado, mas era a única coisa que tinham.
esperar o momento certo e fugir pela escuridão até a pequena propriedade de seu Joaquim, levar as provas e, de lá, tentar encontrar uma maneira de contatar o mundo exterior, uma maneira de fazer a verdade ser ouvida por alguém que Valdemar não pudesse comprar ou matar. Elisa explicou a seu Joaquim sobre o diário e os documentos escondidos na máquina de costura. Os olhos do velho se arregalaram. Avelino conseguiu, ele sussurrou, maravilhado. Ele conseguiu deixar o testamento dele. A prova. A existência daquelas provas mudava tudo. Não era mais a palavra de um velho louco contra a de um coronel poderoso. Era a confissão do próprio cúmplice, com documentos que a respaldavam. A esperança, que parecia morta e enterrada, começou a pulsar novamente. Um batimento cardíaco fraco, mas insistente. Mas para que essa esperança sobrevivesse, eles precisavam primeiro sobreviver àquela noite. A tensão na sala era quase insuportável. Uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar. O silêncio foi quebrado por um som que gelou o sangue de todos. Um latido, distante, mas agudo e insistente. É o sultão, disse seu Joaquim, levantando-se com uma agilidade surpreendente. Meu cachorro. Ele nunca late à noite, a não ser que... Ele não precisou terminar a frase. Outro latido, mais frenético, e depois um ganido curto, como se tivesse sido interrompido. Silêncio. O som da morte de um cão fiel foi o sinal. Eles estavam vindo. Elisa sentiu uma onda de adrenalina pura que afogou todo o medo. Lucas. Ela gritou em um sussurro urgente. Acorde a Sofia. Rápido e em silêncio. Não deixe ela fazer barulho. Enquanto Lucas corria para o quarto, Elisa foi até a máquina de costura. Suas mãos não tremiam mais. Movidas por uma clareza gelada, ela abriu o compartimento e retirou o diário e a pasta. Seu Joaquim foi até a janela dos fundos, que dava para o mato escuro. Eles estão vindo pela frente, pela trilha. A melhor chance de vocês é sair por aqui e correr direto na direção da minha luz. Vou acender o lampião da varanda. Lucas voltou com Sofia em seus braços, a menina sonolenta e confusa, esfregando os olhos. Elisa colocou um dedo nos lábios dela. Brincadeira de ficar em silêncio, meu amor. O mais silencioso que você conseguir, ela sussurrou, o coração se partindo por ter que envolver sua filha naquele pesadelo. Ela enfiou o diário e os documentos dentro de sua blusa, o papel arranhando sua pele. Seu olhar, então, caiu sobre o alçapão mal disfarçado no chão. Uma ideia louca e perigosa surgiu. Provas. Precisavam de uma prova irrefutável, algo que não pudesse ser contestado como uma falsificação. Com uma força que não sabia que tinha, ela arrancou uma das tábuas soltas. Enfiou o braço no buraco, a mão buscando desesperadamente a tampa de metal, a argola. Ela a encontrou. Puxou. O guincho metálico soou como um trovão. Ela não se importou. Enfiou a mão na escuridão fria do porão, seus dedos roçando o couro das maletas, e agarrou a primeira coisa que tocou, uma barra de ouro. Fria, pesada, inegável. Ela puxou a barra para fora do buraco e, por um segundo, ficou olhando para o brilho opaco do metal em sua mão. Era a origem de toda a maldição e, talvez, a chave para a redenção. O peso era real, sólido. Era a prova final. Mãe, o que é isso? Lucas perguntou, os olhos arregalados. Justiça, meu filho. É justiça, ela respondeu, enfiando a barra de ouro pesada em uma sacola de pano junto com algumas roupas. Vão, disse seu Joaquim da janela, a voz um sibilo urgente. Eu ouço eles. Elisa não hesitou. Pegou Sofia do colo de Lucas, que agora carregava a sacola com a barra de ouro. Eu vou atrás de vocês, disse o velho. Vou atrasá-los se precisar. Agora vão. Do lado de fora, um som inconfundível chegou aos seus ouvidos. O som metálico de galões de gasolina batendo um contra o outro. E o cheiro. Um cheiro químico e forte de combustível, sobrepondo-se ao cheiro de mofo da casa. Eles não estavam mais perdendo tempo. O ultimato de Valdemar não era uma escolha, era um cronograma. E o tempo havia acabado. O cheiro de gasolina era o cheiro da morte se aproximando. Elisa sentiu um pânico primal subir por sua garganta.
mas o olhar aterrorizado de Sofia em seus braços o transformou em ação. Ela correu para a janela dos fundos, uma abertura retangular que dava para a escuridão total do mato. Lucas já estava lá, tentando forçar a moldura de madeira emperrada. "Não abre!" ele ofegou, empurrando com o ombro. O som de passos pesados agora estava claro, do outro lado da casa, na varanda da frente. E vozes. Vozes masculinas, baixas e cruéis. "Joga primeiro perto do fogão, para parecer que foi lá que começou." Uma das vozes disse, tão perto que parecia estar dentro da sala. Elisa agarrou o pé de cabra que ainda estava no chão, o metal frio e pesado em sua mão. Com um grito abafado de fúria e medo, ela bateu contra o vidro da janela. O som do vidro se estilhaçando foi explosivo no silêncio tenso. Um anúncio de sua fuga. Não importava mais. O sigilo acabara. Agora era apenas sobrevivência. Ela quebrou os cacos restantes da moldura com o pé de cabra e empurrou Lucas pela abertura. "Vai! Corre para a luz!" ela gritou. Lucas tropeçou ao cair no mato do lado de fora, mas se levantou imediatamente, o rosto arranhado por galhos. Ele olhou para trás, os olhos cheios de terror. Elisa passou Sofia pela janela, entregando a filha para o irmão. "Cuida dela." O som de uma bota chutando a porta da frente ecoou pela casa, a madeira se partindo. Eles estavam dentro. Elisa se preparou para pular, mas hesitou, olhando uma última vez para a casa que fora sua prisão e seu segredo. O cheiro de gasolina agora era avassalador, fazendo seus olhos arderem. Ela ouviu o som de líquido sendo derramado, um som gorgolejante e sinistro. "Acende logo essa porcaria!" A outra voz gritou-te impaciente. Ela não tinha mais segundos. Com um último impulso, ela se jogou pela janela, caindo de mau jeito no chão irregular do lado de fora. A dor aguda em seu tornozelo sendo ignorada pela adrenalina que queimava em suas veias. Assim que se levantou, a primeira chama irrompeu dentro da casa. Uma luz laranja e faminta explodiu em uma das janelas da frente, iluminando a clareira com um brilho infernal. O som foi um ruscon gutural, o som do fogo encontrando o acelerante e ganhando vida instantaneamente. A casa que levara décadas para apodrecer levaria apenas minutos para virar cinzas. "Mãe!" O grito de Lucas atirou do transe. Ele e Sofia já estavam a alguns metros de distância, correndo desajeitadamente na escuridão. À frente deles, a uns 100 metros de distância, no meio da escuridão densa do bosque, uma pequena luz amarela brilhava. O lampião de seu Joaquim era um farol, uma promessa de segurança em um oceano de escuridão e perigo. Elisa começou a correr, o ar gelado queimando seus pulmões, o coração batendo como se fosse explodir. Os documentos e o diário pressionados contra seu peito, a sacola com o ouro batendo nas costas de Lucas. A fuga havia começado. Uma corrida desesperada contra o fogo e contra os homens que o acenderam. Atrás deles, a casa era uma pira funerária. As chamas alaranjadas lambiam o telhado seco, subindo para o céu noturno em uma coluna de fumaça preta e faíscas. A luz do incêndio projetava suas sombras longas e trêmulas à frente deles, fazendo-os parecer fugitivos fantasmagóricos correndo pela floresta. Elisa podia ouvir os gritos dos homens, surpresos e furiosos por sua fuga. Eles fugiram pelos fundos. O som de passos pesados começou a persegui-los, galhos quebrando sob botas apressadas. A perseguição era real. Eles não estavam apenas fugindo de um incêndio, estavam sendo caçados. O medo deu a Elisa uma velocidade que ela não sabia possuir. Ela agarrou a mão de Sofia, que chorava silenciosamente enquanto corria, e puxou-a para a frente, tropeçando em raízes e pedras que ela não podia ver. O bosque era escuro e ameaçador, os troncos das árvores parecendo barras de uma prisão. A única coisa que os guiava era a pequena e constante luz do lampião de seu Joaquim, um ponto de esperança que parecia nunca chegar mais perto. O som da perseguição estava mais próximo. Elisa podia ouvir a respiração ofegante dos homens, a uns 30 metros atrás. Eles eram mais rápidos, mais acostumados com o terreno. "Não vamos conseguir!" Lucas ofegou, quase caindo. Elisa o puxou para cima. "Vamos sim! Continue correndo! Não olhe para trás!" Ela gritou,
a voz rouca de fumaça e esforço. Ela arriscou um olhar por cima do ombro. Viu o brilho de uma lanterna cortando a escuridão, o feixe de luz balançando descontroladamente enquanto o homem corria. Eles estavam perto demais. Em poucos segundos, seriam alcançados. Seu estômago gelou. Depois de tudo, depois de descobrir a verdade, de encontrar um aliado, eles morreriam ali, no meio do mato, como animais caçados. O desespero ameaçou engoli-la, mas então ela viu. A luz do lampião de seu Joaquim estava maior, mais próxima. E ela viu a silhueta do velho, parado na beira de sua propriedade, segurando algo em suas mãos. Não era uma arma, era uma lanterna, que ele piscava em um código frenético. Para a direita, entrem no riacho. A voz de seu Joaquim cortou a noite, fraca, mas clara. Elisa viu o que ele queria dizer. À direita deles, havia uma pequena depressão no terreno, onde a água da chuva formava um pequeno córrego. O leito do riacho estava coberto de pedras lisas e água corrente. Seria mais lento, mas não deixaria rastros. Sem hesitar, ela puxou as crianças para fora da trilha batida e para dentro da água gelada. O choque da água em seus tornozelos a fez arfar, mas ela continuou, correndo desajeitadamente sobre as pedras escorregadias. O som de seus passos foi abafado pelo som da água corrente. Atrás deles, os capangas pararam na beira do riacho, o feixe de suas lanternas varrendo a escuridão, confusos. Eles haviam perdido o rastro. Para onde eles foram, diabo? Um deles gritou, a voz cheia de frustração. Elisa e seus filhos se agacharam atrás de uma grande rocha, os corpos tremendo de frio e medo, ouvindo seus caçadores praguejando na escuridão a poucos metros de distância. Agachados na água gelada, com o brilho alaranjado do incêndio pintando o céu atrás deles, o som da perseguição finalmente se dissipou. A voz frustrada dos capangas foi engolida pela noite. Guiados pela mão firme de seu Joaquim, eles atravessaram o resto do bosque em um silêncio ofegante, o coração de Elisa batendo descontroladamente, cada passo uma pontada de dor em seu tornozelo torcido. A chácara do velho era o oposto da ruína, pequena, impecavelmente limpa, com o cheiro de café passado e madeira seca no ar. Sobre uma mesa, ao lado do lampião, repousava o equipamento de rádio amador, um emaranhado de fios e válvulas que brilhavam com uma luz âmbar. Elisa desabou em uma cadeira de palha, o corpo inteiro tremendo com a descarga de adrenalina e o frio. Colocou Sofia, que finalmente adormecera, em seu colo. Lucas deixou a sacola pesada cair no chão com um baque surdo, o som do ouro abafado pelo tecido. Estavam seguros, mas era uma segurança frágil como uma casca de ovo, uma pausa precária na escuridão antes que a justiça pudesse ser invocada. Seu Joaquim ignorou o cansaço e o perigo. Movendo-se com uma urgência que desmentia sua idade, ele se sentou diante do rádio antigo. Com dedos surpreendentemente ágeis, ele girou os seletores e a sala se encheu com o som de estática. Um chiado que era o som do mundo exterior tentando romper o isolamento do vale. É a minha única janela, ele disse, sem tirar os olhos do aparelho. Meu neto, Daniel, ele mora na capital. É advogado, dos bons, defende os direitos dos pequenos. Ele colocou um fone de ouvido gasto e começou a chamar, a voz trêmula ecoando na noite. PQ4 Delta Alpha para PQ4 Juliette Bravo. Daniel, na escuta, é o vovô. Emergência. O coração de Elisa parou a cada pausa, a cada onda de estática mais forte. Cada segundo de silêncio era uma eternidade, um espaço para o medo de que Valdemar os encontrasse antes que a ajuda pudesse ser chamada. A barra de ouro e o diário, sobre a mesa, pareciam testemunhas silenciosas daquela prece desesperada e eletrônica, o último recurso de um mundo esquecido pelo tempo. Vô, estou ouvindo. O que aconteceu? São 3 da manhã. A voz, chiada e distante, era jovem e cheia de preocupação. Seu Joaquim se curvou sobre o microfone, as palavras jorrando como uma represa rompida. Daniel, escute. O coronel, Valdemar, ele queimou a casa de Avelino, com a herdeira e os filhos dele dentro. Ele fez uma pausa, a respiração ofegante. Eles escaparam. Estão aqui comigo,
Mas ele vai nos caçar. Daniel, o ouro, é verdade. O ouro nazista. E as provas. Ela encontrou o diário de Avelino, as provas do assassinato, dos roubos de terra. Do outro lado da linha, o silêncio foi profundo. Elisa prendeu a respiração. A menção ao ouro nazista não foi recebida com descrença, mas com um silêncio pesado e chocado. A história, que parecia um delírio local, acabara de se conectar com algo muito maior, muito mais perigoso e de interesse federal. A voz de Daniel voltou, mudada. O tom sonolento se fora, substituído por uma urgência fria e profissional. O som da engrenagem da justiça começando a girar. Vô, escute com atenção. A voz de Daniel soou nítida, cortando a estática. Ninguém sai dessa casa. Tranque tudo. Afaste-se das janelas. Não fale com ninguém. Ninguém. A polícia local é dele. Não confie neles. A instrução era clara, aterrorizante. Eles estavam sozinhos, mas agora tinham um diretor. Eu tenho um contato na Polícia Federal, do Departamento de Crimes contra o Patrimônio Histórico e Direitos Humanos. O caso do seu amigo Avelino sempre foi uma lenda nos círculos de ativistas daqui. Ouro nazista e grilagem. Isso vai trazer gente grande para aí. Gente que o dinheiro do coronel não compra. Elisa ouvia. O coração um nó na garganta. Sua vida e a de seus filhos estavam nas mãos daquela voz no rádio. Seu Joaquim transmitia as instruções com acenos de cabeça, os olhos fixos nos de Elisa, oferecendo uma confiança que ele mesmo talvez não sentisse. A espera começou, longa, torturante. O sol começou a nascer, e cada raio de luz que entrava pelas frestas parecia expô-los, tornando o pequeno casebre uma armadilha visível. O som veio com o sol da manhã. Não eram as botas dos capangas, nem o motor arrogante do carro de Valdemar. Era o som suave de pneus em terra batida. Vários veículos parando sem alarde. Elisa correu para a janela, o coração na boca. Pela fresta da cortina, ela viu 3 carros pretos, sem identificação, parados na entrada da chácara de Joaquim. Homens de preto, usando coletes e portando armas longas, desceram em silêncio. Moviam-se com uma precisão coordenada, espalhando-se pelo terreno, os rostos sérios e focados. Não havia gritos, nem sirenes. Era a chegada silenciosa e letal da verdadeira autoridade, um poder que não precisava de alarde. Um dos homens, o líder, aproximou-se da casa de Joaquim, seguindo as instruções de Daniel. Ao ver aqueles homens, Elisa sentiu uma onda de alívio tão forte que suas pernas fraquejaram. Não eram anjos, mas naquele momento, para uma mulher que enfrentara o diabo, eles eram a coisa mais próxima disso. A justiça havia chegado ao Vale das Sombras e seu som era o silêncio. A operação foi rápida e brutalmente eficiente. Parte da equipe da Polícia Federal ficou para proteger Elisa, as crianças e seu Joaquim, enquanto o comboio principal, agora com reforços, avançou direto para a sede da fazenda do Coronel Valdemar. Eles o encontraram em sua varanda, tomando seu café da manhã em uma mesa de vime, lendo o jornal local como se nada tivesse acontecido. Sua expressão de surpresa arrogante se transformou em uma máscara de fúria e descrença, quando os policiais federais invadiram sua propriedade. O mandado de prisão foi apresentado. As acusações: assassinato, ocultação de cadáver, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio nacional. Pela primeira vez em sua vida, o coronel Valdemar, o homem que governou o vale com medo por mais de 50 anos, estava impotente. Ele foi algemado ali mesmo, entre sua louça cara e sua arrogância despedaçada. Os capangas foram presos logo depois, encontrados dormindo em seus alojamentos, ainda fedendo a gasolina e fumaça. Em um escritório seguro na capital, longe do Vale das Sombras, Elisa contou sua história. Com a voz firme, ela narrou tudo, desde o despejo até a fuga pelo riacho. Sobre a mesa, entre ela e o promotor federal, jaziam as provas irrefutáveis: o diário de Avelino, a pasta com os documentos de transferência de terras e a pesada barra de ouro com a suástica e a águia do Terceiro Reich gravadas. O promotor, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, lia as páginas do diário com uma expressão que passava do interesse profissional
para o choque pessoal. O depoimento de seu Joaquim, corroborando cada detalhe do assassinato de seu amigo, foi a pá de cal. A justiça, por tanto tempo adormecida, despertou com fúria. A investigação revelou uma rede de corrupção que se estendia por décadas, e o caso do Ouro do Vale tornou-se um escândalo nacional, forçando a reabertura de dezenas de casos de terras roubadas e crimes não resolvidos na região. A verdade, finalmente, encontrava a luz que lhe fora negada. As barras de ouro, um tesouro manchado de sangue, foram confiscadas como patrimônio da União. Elisa nunca quis aquele dinheiro, mas a lei estava do seu lado. Em uma pequena sala, um oficial do governo explicou-lhe, em termos formais, que por sua descoberta de um tesouro nacional de valor histórico incalculável e por sua colaboração crucial que desmantelou uma organização criminosa, ela tinha direito a uma recompensa legal substancial. Não era uma fortuna de filme, mas era mais dinheiro do que ela poderia sonhar em juntar em 10 vidas de costura. Era a segurança, era a educação de Lucas e Sofia garantida, era a liberdade. Quando ela assinou o documento, sentiu o peso de meses de miséria e medo finalmente se desprender de seus ombros. As lágrimas que vieram foram silenciosas, quentes, e não eram de dor ou alívio, mas de uma paz profunda e transformadora. Era o fim de uma guerra. Era o som de suas correntes finalmente se quebrando. O eco metálico se perdendo no passado e abrindo caminho para um futuro que ela agora podia construir. 1 ano depois. O som que preenche a casa não é o silêncio pesado do abandono, nem o tic-tac de um relógio barato. É o zumbido suave e poderoso de 3 máquinas de costura industriais, trabalhando em uníssono. Elisa está em seu próprio ateliê, montado na sala de um sobrado claro e arejado em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. O cheiro não é mais de mofo e desespero, mas de café fresco, tecido novo e da comida que borbulha no fogão. Pela janela, ela vê Sofia, agora com 9 anos, rindo enquanto brinca em um pequeno jardim seguro. Lucas, mais alto e confiante, está debruçado sobre os livros, preparando-se para a faculdade de Direito, inspirado pela história que viveram. Na mesa da cozinha, uma refeição farta espera por eles, a mesa cheia, colorida, uma imagem que contrasta tão violentamente com a lembrança das últimas moedas contadas sobre uma mesa de cozinha arranhada, que parece pertencer a outra vida. Ela sorri, um sorriso genuíno que alcança seus olhos, o sorriso de quem reconstruiu o mundo. Olhando para seus filhos, para o lar que construiu, Elisa sente uma paz que transcende a segurança financeira. Ela honrou a memória de Avelino, trouxe justiça a um vale inteiro e, de alguma forma, redimiu a morte injusta de seu próprio marido, provando a si mesma que não era uma vítima do sistema, mas uma força capaz de mudá-lo. Sua jornada do fundo do poço até a redenção não foi um milagre, foi um ato de resistência, alimentado pelo amor e pela coragem de não se render. A história de Elisa nos lembra que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de uma única pessoa pode acender a luz da justiça e reescrever um destino. Se você acredita no poder das histórias de superação e quer ouvir mais narrativas como esta, que provam que a esperança nunca morre, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não perca o próximo capítulo da sua dose de inspiração e força e junte-se à nossa comunidade que celebra a resiliência do espírito humano.